Fala pessoal, tudo bem com vocês? Num jogo de erros no Mineirão, o Corinthians leva melhor, o Roger Guedes quebra o jejum e garante a vitória do Timão, uma vitória que dá alívio, que dá respiro. E olha, esse menino Gabriel Moscardo joga muito, hein? Vamos falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala pessoal, aquela dica, você precisa baixar o OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol que existe. Você baixa gratuitamente, serve para qualquer celular e lá você encontra tudo sobre o mundo da bola. Mercado de transferências? Janela tá aberta, não perde o que está acontecendo em todos os times, inclusive no teu time do coração. Você ativando as notificações, recebe tudo em tempo real na palma da sua mão. E claro, os melhores momentos das séries A e B do Brasileirão. Terminou o jogo? Corre para o OneFootball. Lá você confere os highlights, os melhores momentos dos jogos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você encontra no OneFootball. Vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado e repetindo, você baixa de graça, não custa nada e serve para qualquer celular. Antes da bola rolar, as informações eram de que se o Corinthians não conseguisse uma vitória, ou melhor, se perdesse o jogo no Mineirão para o Galo, a tendência é que o técnico Vanderlei Luxemburgo fosse demitido do cargo. A pressão já vem aumentando, né, desde os últimos jogos, e quando a gente olha a estatística, né, 9 derrotas em 17 jogos, agora 18, elas não favorecem. E também o Corinthians vai ter um tempo a partir de agora, porque tem um compromisso na terça-feira contra o Universitário do Peru na Neoquímica Arena pela Sul-Americana, que é uma competição que o Corinthians vai botar molecada, né, pelo menos dentro de um planejamento inicial, até onde a gente sabe, né, vamos ver o que acontece na terça, se ele mescla com alguns jogadores mais experientes, o Renato Augusto, para ganhar rodagem, não acredito. Acho que ele vai priorizar mesmo o jogo de sábado. Sábado por quê? Porque por conta dos playoffs, o jogo contra o Grêmio foi adiado, não tem data ainda, nessa 15ª rodada. Então, o Corinthians vai jogar contra o América no sábado, nesse jogo de volta em que o América venceu por 1-0 na Copa do Brasil e o Corinthians tem chances dentro de casa de reverter e chegar até uma semifinal de Copa do Brasil, ganhando 9 milhões de reais. Então tem esse objetivo. Mas, por outro lado, depois disso, o Corinthians só no dia 22 enfrenta o Bahia, né? Ou 22 ou 23, a rodada ainda não está desmembrada, pela 16ª rodada do Brasileirão. E se perdesse o jogo, ficaria na zona do rebaixamento e ficaria todo esse tempo sem poder sair de lá. Uma pressão enorme que a gente tem visto aí com membros de torcidas organizadas cobrando jogadores em saguão de hotel, espancando o jogador dentro de quarto de motel, fazendo emboscada na chegada de ônibus, enfim, toda essa pressão que você tem acompanhado nos últimos tempos. Só que a vitória muda tudo. Porque a vitória, ela dá o alívio, ela dá o respiro, ela ameniza a situação, porque o Corinthians, como qualquer clube, né, mas mais ainda o Corinthians nesse momento, vive de resultado. O Corinthians precisava vencer um jogo. Até então eram 4 únicos míseros jogos que o Luxemburgo tinha vencido. E são tão poucos que a gente sabe de cor quais são. O Liverpool, pela Libertadores, com a molecada, quando o Corinthians já estava eliminado da competição. O Santos, que não jogou nada naquele jogo. O Fluminense, que foi um jogo até interessante na Neoquímica Arena pelo Brasileiro. E o Atlético Mineiro, vejam só, o Atlético Mineiro, né, mais uma vez, acabou sofrendo um revés para o Corinthians naquele jogo em que o Eduardo Cudê deu uma bela facilitada, né? Tirando 4, 5 titulares do jogo, deixando o Hulk para o segundo tempo, e aí o Corinthians jogou realmente bem, o Renato Augusto estava em campo, 2-0, vitória nos pênaltis e o Corinthians classificado. Foi um jogo de exceção, assim. Mas esse jogo contra o Atlético Mineiro, e agora a gente chega no jogo, ele tem alguns aspectos que a gente precisa pontuar. Primeiro, eu preciso dizer, com toda a honestidade do mundo, que não foi um bom jogo. Não sei o que você aí do outro lado pensa, não foi um jogo tecnicamente interessante. E acho que o gramado contribuiu muito para isso, tá? Estou falando aqui como espectador. É claro que os jogadores podem reclamar ou podem até não achar que foi isso que interferiu, mas não é possível, gente. Muito, mas muito erro de passe, de domínio, erros técnicos, um jogo que no primeiro tempo foi muito feio, com muita ligação direta, não tinha transição de meio campo e que os dois times erravam muito. O Atlético, por exemplo, e ofensivamente e defensivamente, o Atlético teve uma chance com 3 minutos com o Edenilson, que chutou para fora. Depois, o Roger Guedes, a 12 minutos, recebeu uma bola do Murilo, que com o sistema de 3 zagueiros, muitas vezes os zagueiros se desgarravam, né? Ora o Bruno Mendes pelo lado direito, ora o Murilo pelo lado esquerdo. Ele se desgarrou um pouco mais, tocou para o Roger Guedes e ele, na frente do Everson, perdeu. O Everson fez uma boa defesa, mas
Não é lance que o Roger Guedes costuma perder, mas é aquela coisa, né? Jejum, 7 jogos sem marcar, aquela coisa toda. Mas, de novo, né? Muitos erros. Lá e cá, o Pavon perdeu 2 oportunidades pelo lado direito, talvez tenha sido o melhor jogador do Atlético no primeiro tempo, naquela jogada dele que ele corta, vindo da direita, corta para o centro e finaliza, com o Corinthians cedendo alguns espaços, mas o Galo oferecia mais espaços. Isso que era o curioso. E aí tem um erro que define o jogo, que é um erro do Mariano, que recebe uma bola do Pavon, ele não olha, ele simplesmente toca na bola para um defensor, acho que era o Lemos que estava aqui, e dá no pé do Yuri Alberto, no pé. E aí a gente precisa, pelo menos eu vou fazer essa referência, não sei se todo mundo vai concordar, eu acho que foi um jogo bom do Yuri Alberto, comparado a ele mesmo em relação aos últimos jogos. Ele tem uma assistência no jogo, que é esse passe para o Roger Guedes, que faz o facão muito bem, ele ainda tem o Lemos à sua frente, no mano a mano ele é muito bom, ele corta e bem ao seu estilo, tira do Everson, ela bate no pé da trave e entra. É o jogador que quebra o jejum depois de 7 jogos, volta a marcar e garante a vitória do Corinthians. Ele é responsável por metade dos gols do Corinthians na temporada. Impressionante. O Roger Guedes resolve a vida do Corinthians, mesmo quando ele está numa fase ruim, né? Corre muito pro time e tudo mais, e aí quando ele não estava marcando, vocês viram a dificuldade que o Corinthians se enfiou, pois ele voltou a jogar. E o Yuri Alberto deu assistência, não foi fominha, né? Tinha 2 marcadores à sua frente, percebeu o Roger, tocou pro Roger fazer o gol. Mas ele também, no segundo tempo, brigou muito com os zagueiros do Galo, cavou faltas importantíssimas na entrada da área, eu acho que ele fez a parte dele. É isso que eu quero dizer, ainda não tem o gol, ele ainda está longe de ser o atacante do ano passado, estou comparando Yuri Alberto com ele mesmo nos últimos jogos e dentro de um cenário de um jogo em que a qualidade técnica não foi um primor, tá? Abri parênteses, fechei também. Agora, o grande nome do jogo pelo lado do Corinthians, o Cássio foi importante com algumas defesas, o Roger Guedes foi fundamental no gol marcado, agora esse menino Gabriel Moscardo, impressionante, impressionante. Ele corre o campo inteiro, ele não disputa, ele não hesita em disputar, em dividir bolas, ele está sempre cercando, ele tá se sobressaindo em relação ao Fausto Vera, inclusive, na abertura de meio campo, está protegendo muito bem a defesa. O Corinthians tinha uma linha de 5, né, com os 2 alas ali, mais veteranos, o Fagner e o Fábio Santos, mas funcionou bem com o Murilo, o Gil e o Bruno Mendes, até para dar mais tranquilidade para jogadores mais experientes, né? O Luxemburgo foi inteligente nesse aspecto e o Corinthians no segundo tempo pouco sofreu. O Cássio tem algumas defesas, é verdade, de algumas finalizações, mas o Galo não entrava. No segundo tempo, o Corinthians fez um jogo muito estratégico e isso a gente precisa reconhecer. Defensivamente foi um time muito eficiente, muito competente naquilo que se propôs. E isso, obviamente, tem a ver com o seu treinador, que a gente tem críticas, que a gente aponta desorganizações em alguns jogos recentes, mas nesse jogo eu preciso reconhecer. Ele montou um sistema que funcionou, que deu certo. Pelo erro do Galo, é verdade, mas o Corinthians teve outras oportunidades para matar o jogo, inclusive numa fominha do Roger Guedes pelo lado esquerdo, que era só tocar para o Yuri Alberto e ele saiu com bola e tudo. Mas o Corinthians teve outras oportunidades também. E teve o ingresso desse menino, que é uma aposta do treinador. Quando a gente fala que o Luxemburgo, eu nem sei se o Luxemburgo vai permanecer por muito tempo, pode ser que ele seja demitido amanhã ou depois, dificilmente vai ficar até o final do ano, e se ficar até o final do ano, dificilmente vai ficar para o ano que vem. Nunca foi um projeto ter Luxemburgo no Corinthians, com o perdão do trocadilho, com o nome do Pofechô. Mas ele está fazendo algo que o Corinthians vai colher frutos ali na frente. Ora você tem destacado aí o Wesley, o Biro, o Pedro, o Matheus Araújo, todos esses jovens que ele está colocando no time de cima. E agora mais um, que a gente nem imaginava, né, que pudesse ser aproveitado. De repente ele faz o seu segundo jogo como titular e com personalidade. Tá pronto, Gabriel Moscardo. E olha, é uma fogueira, gente. Você vestir a camisa do Corinthians, jovem, do jeito que o time tá, com toda essa pressão de organizadas, com todo esse clima, com um técnico pendurado e o moleque entrar e dar conta do recado. Isso forja o jogador. Ele tá pronto para qualquer coisa. Porque ele realmente mostrou que na ruim ele sabe se virar. E é o que está acontecendo. Gabriel Moscardo, o nome do jogo pelo lado do Corinthians e o que simboliza um jogo defensivo muito bom da equipe do Timão. E é claro que isso tem a ver com o treinador. Isso obviamente vai dar uma segurança, uma tranquilidade para o Luxemburgo, porque ele tem compromissos ali na frente que podem mudar completamente o ambiente do Corinthians.
A Sul-Americana eu não acho que vai fazer tanta diferença, até porque, repito, ele pode botar a molecada, deve botar a molecada contra o Universitário do Peru. Mas o Corinthians ainda assim tem a chance de entrar numas oitavas de final de uma outra competição internacional. Isso já vai dar uma remobilizada e tudo mais, um ânimo a mais, uma possibilidade de premiação aqui e ali e tudo mais. Mas o grande jogo é o contra o América Mineiro, que precisa reverter uma vantagem que é do time mineiro. E aí se o Corinthians reverte e eu acho extremamente possível, porque o América é um dos piores times do campeonato, perdeu por 3-1 para o Coxa, que não ganha de ninguém, nesse sábado inclusive. Então, se o América Mineiro, de virada, se o América Mineiro parar para o Corinthians neste sábado e o Corinthians avançar, o Corinthians estará na semifinal da Copa do Brasil com 9 milhões de reais e vai ter respirado na tabela do Brasileiro. O Corinthians está a 4 pontos agora do Goiás, que ainda joga no fim de semana contra o Santos, que também está abaixo do Corinthians. Então, os dois vão se entredevorar por ali. Mas o Corinthians não pode entrar mais na zona do rebaixamento e até jogar mais uma vez pelo Brasileirão vai ficar um pouco mais tranquilo. Não acho que esteja tudo resolvido, tem muitas individualidades que foram ruins. O jogo, como eu disse, foi ruim no todo. No primeiro tempo, muita ligação direta, alguns problemas defensivos pelo lado esquerdo, que ele corrigiu para o segundo tempo, muita ligação do Cássio ou do próprio Murilo buscando alguém lá na frente, não teve trabalho de bola. Claro que muda com o ingresso do Renato. O Renato entra no segundo tempo e aí, obviamente, ele tenta segurar um pouco mais a bola. O mesmo valeu para o Felipe Augusto, que entra na centroavância lá, visivelmente com a orientação de segurar nos minutos finais, né, trombando com o zagueiro, segurando a bola para ganhar minutos. Outras trocas que o Corinthians fez aqui. O Maicon entrou no lugar do Moscardo, né? O Maicon até acho que entrou fazendo um bom jogo. O Juliano entrou no lugar do Fausto Vera. O R8 no lugar do Juan. E o Felipe Augusto, né, no lugar do Yuri, e o Adson ainda entrou no lugar do Roger Guedes. Dessa vez o Luxemburgo fez as 5 trocas, ele foi questionado no último jogo, né, porque ele deixou 2 trocas para fazer. As últimas 3 foi mais para ganhar tempo, mas esses jogadores entraram com esse objetivo também, prender mais a bola e tudo mais. E aí a gente já vê um outro cenário, né? Porque olha como são as coisas. Diante de todas as dificuldades, o Corinthians agora se afastando da zona do rebaixamento, classificando na Copa do Brasil, tendo a volta do Renato Augusto, podendo inscrever o Matias Rojas, né? Porque até agora não está inscrito. Meu Deus do céu, né? Sempre um problema ou outro, uma coisa de dívida que surge, não sei o que. Agora o Argentinos Júnior e tal, mas isso deve ser resolvido nos próximos dias. Aí você já vai ter o Matias Rojas, já vai ter o Renato Augusto, tá todo mundo à disposição, você já vai ter um ânimo melhor, e aí o Corinthians, como tudo é grandioso, né? Seja para algo negativo ou positivo, a tendência é que o time e a torcida vivam dias melhores. Vejam o que uma vitória é capaz de fazer. Agora esse Galo me preocupou, hein? Não ganhou ainda com o Felipão. O Felipão não estava à beira do campo, era o auxiliar Carlos Pracidelli. O time que tem um elenco com o nível de peças que tem, Paulinho, Pavão, Arana, Everson, Gemerson, não pode estar jogando tão mal. E jogou mal. Tecnicamente os caras tropeçavam na bola, não tinha jogada, não tinha transição, muito mal o Atlético Mineiro. E aí, em casa, perder para um Corinthians em crise, entra mais em crise ainda, né? E para o Corinthians, aquela respirada, aquele alívio para seguir em frente. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!